Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo curtinho, onde eu vou responder uma pergunta que me fizeram recentemente e esclarecer uma dúvida muito comum entre as pessoas que têm a criação bilíngue. Será que é mal educado você falar em inglês ou em outro idioma com o seu filho na frente de pessoas que não falam essa língua? Recentemente, nós passamos por uma situação que acaba sendo bem comum, mas que nem sempre as pessoas comentam. E dessa vez, houveram alguns comentários enquanto eu estava conversando em inglês com as meninas. Muitas vezes, quando eu tô junto com elas, falando alguma coisa importante, nós temos pessoas ao redor que não falam o inglês e não fazem a mínima ideia do que é que eu tô conversando com elas. Em algumas situações, pode parecer mal educado, sabe? Eu ficar falando com elas num idioma que as pessoas em volta não conhecem e não conseguem entender o que é que eu tô dizendo ou o que é que elas estão falando comigo. Às vezes pode acontecer de eu dar ordens para elas que as outras pessoas até precisariam saber, mas que elas não entendem o que eu tô falando. Como é que eu faço? O que é que a gente faz para que não se torne uma situação desagradável e também para que não seja mal educado você falar outro idioma com seu filho em público? Gente, pode parecer bem óbvio o que eu vou falar agora, mas na verdade, a solução para essa situação é bem simples, porque se você já está acostumado a conversar com seu filho em outro idioma, no inglês, por exemplo, e ele está acostumado a ouvir você falando em inglês com ele, se você começar a falar português, ele vai estranhar, principalmente depois de muito tempo que você já tem essa comunicação diferente. Então, como é que você tem que fazer? No geral, quando você está falando com a criança diretamente para ela, alguma coisa que é entre vocês, você fala normalmente em inglês, como qualquer outro momento em que vocês estivessem sozinhos. Com uma diferença: no momento em que tem alguém perto que quer ou precisa ouvir e entender aquilo que você está falando para a criança, você pode em seguida virar para a pessoa e traduzir o que você falou. Em algumas outras situações, eu já passei muito isso com as meninas, em que outras crianças estão junto com elas, vocês podem fazer a mesma coisa. Você fala em inglês com o seu filho ou em outro idioma que você converse com ele e você traduz isso imediatamente no português para as outras crianças que estão perto. Nesse momento, as pessoas ou as crianças que estão ali brincando com seu filho, as pessoas que estão em volta, eles vão conseguir entender o que é que você está dizendo para o seu filho ou o que é que ele está dizendo para você. Isso parece até uma coisa meio mecânica, né? Mas no dia a dia, ali na situação em que a gente está vivendo, não fica. Sabe por quê? Vou contar para vocês uma experiência. Recentemente, a gente foi num almoço na casa de uns amigos e eu, normalmente, continuo me comunicando com as meninas em inglês a todo momento, qualquer ordem que eu precise dar para elas, qualquer coisa que eu precise falar ou perguntar para elas. Elas estavam conversando e brincando ali com outras duas crianças que não falam inglês. Às vezes entendem uma palavrinha ou outra, mas não falam, não se comunicam em inglês. Então, todas as vezes que eu precisava falar com as 4 crianças, eu falava em inglês e repetia em português. Imediatamente, assim, como se fosse a mesma frase, sabe? Só que as minhas filhas conseguiam identificar a diferença e as outras crianças também conseguiam identificar essa diferença. Por quê? Porque elas não entendiam a primeira parte da frase, mas elas entendiam depois que a segunda parte da frase era exatamente a tradução da primeira. Ficava bem claro, as crianças não têm muita dificuldade com relação a isso. E para os adultos também. O que aconteceu foi muito engraçado, que eu conversando com as meninas, coisas que às vezes eu precisava dar uma ordem para elas e não interessava, não falando de forma mal educada, tá? Mas não tinha nada a ver, a pessoa que tá em volta não precisava saber. Só que aí houve o comentário, né? Nossa, eu não tô entendendo nada que você tá falando com elas. E eu, naturalmente, só falei, eu disse isso, isso e isso. Então não fica uma coisa assim, sabe? Como falta de educação, falta de respeito, tipo, tô contando um segredo que ninguém pode saber. É uma coisa natural. Todas as vezes que nós nos comunicamos em outro idioma, tendo alguém perto que não fala aquele idioma, se a pessoa precisa ou quer saber o que é que você tá falando,
é simplesmente você traduz para ela, você explica. Você não precisa, às vezes, falar palavra por palavra, mas você explica aquilo que você disse. Isso aconteceu também muito com a minha mãe. Por exemplo, quando ela vem visitar a gente, a Tina e a Nath conversam muito com ela em português, é claro, e viram para mim e falam em inglês. E muitas vezes a minha mãe não entende se elas estão falando a mesma coisa, não sabe exatamente o que é que ela falou comigo, ou se eu dei alguma ordem, por exemplo, para a Tina parar de subir na mesa, sei lá. Ou para a Nath, eu falei para ela que ela não pode riscar a parede, por exemplo. E se eu falo isso para ela em inglês, o que acontece é que é importante, por exemplo, a minha mãe saber o que eu tô dizendo, porque se ela vê as meninas fazendo alguma coisa, ela tem que falar. Só que como é que ela vai saber que eu falei? Eu explico para ela. Eu digo, olha, a ordem que eu dei foi essa, essa e essa. E elas têm que cumprir. E aí minha mãe vai entender e vai saber. Então, tradução. Pode parecer muito óbvio ou pode parecer muito simples, mas é isso. Quando a gente está perto de pessoas que não falam o idioma que nós estamos falando com a criança, a gente simplesmente traduz tudo aquilo que for relevante ou simplesmente que a pessoa tiver interesse em saber que você falou. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que têm essas dúvidas, porque eu sei que vira e mexe uma dúvida como essa surge na cabeça da gente. E eu também gostaria que você deixasse aqui nos comentários outras sugestões, outras dúvidas que você tenha, para que eu possa então fazer os vídeos e esclarecer todas essas dúvidas que vocês tiverem. Deixa seu like aqui embaixo, se ainda não é inscrito no canal, faz isso agora. E não esquece de ativar o sininho das notificações, assim você vai poder receber sempre todos esses conteúdos super legais que eu trago para vocês aqui. Eu me chamo Michelle Werder, eu sou professora e escritora, eu sou casada e mãe de 2.